Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para estar criando um banco SQL Server rodando numa VM aqui no Azure e como é que a gente faz a criação do recurso, quais são as opções que a gente consegue configurar, e eu vou criar uma VM aqui com vocês, um SQL Server já aqui durante esse vídeo, fazendo passo a passo com vocês para não ter nenhuma dúvida na hora de criar o recurso. Então beleza, para a gente poder criar uma máquina virtual existem várias formas de a gente estar iniciando o processo. Um dos primeiros processos é a gente utilizar aquele botãozinho de mais aqui, né, que é o Create a Resource. Aqui a gente vai ter já alguns tipos de máquinas que a gente pode estar utilizando, né? Então vou colocar aqui no Marketplace SQL Server 2019, por exemplo. Então ele vai fazer a busca aqui para mim e ele vai trazer, por exemplo, o Analysis Service, o Reporting Service que ele tem. Ele tem deixa eu pegar aqui, um SQL Server 2019 rodando no Windows Server 2019 já, né? Ele tem também o SQL Server 2019 rodando no Ubuntu 16.04, tem rodando no Red Hat 7.4, tem rodando no Ubuntu 18.04, tem o SQL Server 2017 rodando no Windows Server 2019. Então assim, tem várias opções de máquinas que você já tem prontas aqui para você. Então você pega uma máquina dessa aqui, por exemplo, você consegue criar um ambiente com SQL Server de forma muito prática, muito rápida, sem você ter que configurar praticamente nada. Então, vou mostrar, por exemplo, eu quero ter um SQL Server 2012, por exemplo, já é uma versão bem antiga. Vocês vão ver que aqui a gente já tem imagem também, por exemplo, eu consigo subir um SQL Server 2012 SP4 no Windows Server 2012 R2. Então, também é muito fácil, você consegue inclusive utilizar versões anteriores, né, a versão atual que a gente está utilizando. Se você está com dúvida, mas como é que eu escolhi a edição? Não vi nada falando se é Enterprise, se é Developer, se é Web. Então não fiquem aflitos, vocês vão ver que é bem simples. Vou instalar, por exemplo, esse SQL Server 2019 rodando no Windows Server 2019, beleza? Então eu vou clicar aqui no botão de Create e vocês vão ver que agora nessa tela que abriu aqui, eu vou escolher qual que vai ser a edição. Se eu vou querer o Web, se eu vou querer o Standard. Se a gente passar o mouse aqui, a gente vai ver que é somente Database Engine, se a gente for utilizar essa opção aqui, ou seja, só vai vir um banco. Se eu vou utilizar essa opção aqui, ele vai vir com Integration Service, com Analysis Service, com Reporting Service, toda a toolkit, né? todo o kit que vem no SQL Server, ele vai estar instalado junto. A gente também tem o Enterprise, a mesma coisa, a gente tem só o Database Engine e também tem o produto completo, e a gente também tem o SQL Developer, né? Lembrando que todas essas versões aqui, elas já vêm licenciadas quando você cria a VM aqui por dentro do Azure. Aí o que diferencia é o preço da VM. Então assim, se você pegar um Developer, ele vai ser o mais barato dentre todos esses aqui. Você pega o Enterprise, ele vai ser 4 vezes mais caro do que o Standard. E o Standard, por sua vez, ele vai ser bem mais caro que o Web, bem mais caro que o Developer. Então a edição que você for utilizar, ele influencia diretamente no custo que você vai pagar na hora que você for criar a sua máquina virtual, né? Então tem que prestar muita atenção, porque às vezes, por exemplo, a versão web de acordo com as suas limitações de hardware, de software, né? Que no site da Microsoft tem isso lá. Vou até colocar o link aqui depois. Mas se for atender, por exemplo, o que você precisa, é a versão mais barata que você consegue utilizar. Lembrando que a Developer é ainda mais barata do que a Web, só que ela é para ambientes de realmente teste e desenvolvimento. Se você for subir isso para produção, você não vai poder utilizar a licença Developer, né? Você não vai estar em compliance com o licenciamento da Microsoft. Então, para esse caso aqui do exemplo que a gente está utilizando, eu vou utilizar o Developer, porque no caso realmente eu não vou subir nenhum sistema de produção, né? Só vou usar para poder demonstrar para vocês. Então, eu vou estar utilizando o SQL Server, a edição Developer. Tá bom? Novamente, a gente vai ter que escolher aqui, configurar o Subscription e o Resource Group. Vou utilizar aqui o Resource Group do Azure na prática. Aqui ele pede para definir o nome da minha máquina virtual. Então, vou colocar ANP VM1. Vou escolher a região da minha máquina virtual, né? Eu vou criar aqui no Brasil mesmo, apesar de ser mais caro, né? Vou criar aqui mesmo. Aí aqui a gente pede para configurar as opções de alta disponibilidade. A gente vai utilizar um Availability Zone e um Availability Set. Depois a gente vai ter aula extra explicando bem no detalhe o que é cada uma dessas duas opções, como é que a gente configura, quando que a gente configura. Não vamos gastar muito tempo aqui, porque a ideia é tentar fazer uma coisa mais rápida, depois a gente vai
alongando e especializando em cada um dos detalhes, né, que for muito complexo. Aqui a imagem que a gente está utilizando, se você quiser você pode utilizar outra, né? Então aqui já tem outras versões básicas aqui que você pode estar utilizando. Aqui a gente tem a configuração do Azure Spot Instance. Então aqui o que é o Azure Spot? O Azure Spot é uma forma de você conseguir economizar até 90% do custo da sua máquina se for um ambiente, por exemplo, de teste ou de desenvolvimento. Por quê? Como é que funciona o Azure Spot? Quando você habilita o Azure Spot, você está dando permissão para a Azure que ele vai te dar um recurso, né? Que vai ficar disponível para você, mas a qualquer momento que a Azure precisar dessa máquina, desse recurso que disponibilizou para você, para algum outro cliente, para alguma outra necessidade, eles vão simplesmente parar o seu banco e vão liberar esse recurso para outro cliente. Então você pode acabar perdendo a sua máquina ou simplesmente ter que desligar ela, né? Para alocar algum recurso. Então isso aqui, obviamente, você não vai utilizar para sinal de produção, né? Porque a qualquer momento pode parar, mas para um ambiente de teste que você pode depois recriar novamente, rapidamente, é algo que vale a pena porque é uma economia de custo bem grande utilizar o Azure Spot. Aqui você vai definir qual que é o size da máquina, né? Qual que é a configuração dela. Então você vai escolher, por exemplo, eu quero uma máquina com 16 core e 112 GB de RAM, 8 core ou 112, 4 core, 28 GB de RAM. Ou se você quiser ver outras configurações, esses aqui são os recomendados, né, para esse ambiente que você está escolhendo. Se você quiser ver todos, você clica nesse botão aqui de See All Sizes. E aqui você vai ter uma gama bem maior, né, de opções de máquina, né? Que aqui, por exemplo, são os mais usados, mas você pode abrir cada um dos níveis. Então aqui tem uma descrição do tipo de máquina, né, que você está utilizando. E, por exemplo, só na série D4, a gente tem vários tipos de configurações aqui que você pode escolher. Obviamente, quanto maior a quantidade de recurso, mais caro vai ser, né? Aqui tem mais ou menos uma estimativa do custo mensal que custaria essa máquina aqui, né? De acordo com o que a gente está configurando. Então, claro que aqui você tem que escolher com bastante, um provisionamento muito bom para você conseguir ter uma máquina que vai atender o que você precisa, né? Então aqui a gente consegue ter máquinas de até R$ 61,00 por mês. Uma máquina, por exemplo, de 1 core e 1 GB de RAM. Obviamente que é uma máquina bem lenta, né? Para alguns tipos de necessidade ela atende, mas claro que para algumas outras ela não vai atender. Então aqui para esse exemplo aqui eu vou pegar uma máquina da série F aqui. Vou pegar essa máquina aqui. Uma FS2V2. F2S-V2, desculpa. Então, vou escolher essa máquina aqui. Vou definir mais ou menos qual que é o meu usuário e minha senha, né? Vou colocar outra senha aqui que ele vai aceitar. Beleza, passou. Aqui é a questão de portas, né? Que ele vai permitir a porta, por exemplo, RDP 3389. Isso daqui, na verdade, eu não habilitaria. A não ser que quando você precisar acessar, fazer um RDP nessa máquina, você libera, acessa e depois você remove a permissão. Ou, obviamente, você puder usar outros serviços como o Bastion, que seria o ideal, né? Questão de segurança, mas é um custo a mais, né? Nem todo mundo quer pagar por esse custo. Porque se você deixar isso aqui sempre liberado, a porta 3389, existem vários scripts maliciosos na internet que eles ficam tentando varrer todos os IPs já na porta 3389, que é a porta padrão, né? Mesmo que você mude a porta, isso pode demorar um pouco mais, mas uma hora ou outra eles vão acabar entrando. E aí ele começa a tentar fazer um ataque chamado RDP Brute Force, que ele vai ficar tentando adivinhar o usuário sem o dia inteiro, até uma hora ele acabar entrando. Então por isso que é bom você sempre deixar desabilitado isso daqui e somente habilitar em casos que você for precisar de fazer o acesso. Entendeu? Que aí sim você habilita, faz o acesso e já remove essa liberação. Aqui a gente tem também a parte do... Se você já tem uma licença de Windows Server, né? Você pode habilitar aqui sim para tentar reduzir o custo, mas aí você tem que fazer parte do Azure Hybrid Benefit, que envolve você ser o Software Assurance, tem uma série de regras para você poder se adequar a esse programa, né? Conseguir ter o desconto na licença. Você pode clicar nesse linkzinho aqui de Learn More para você tentar ver, para você ver quais são as restrições, quais são as regras para você estar tentando utilizar para ganhar esse desconto aqui. A gente também tem essa série de opções que você pode fazer, né? Aqui quando você está configurando a máquina virtual. Uma parte, por exemplo, é importante você configurar os discos, né? Especialmente quando é um banco de dados
É o ideal que você utilize um disco premium, ou pelo menos um disco standard, né? E a parte de criptografia também é legal você configurar. Quando você está criando, vocês vão ver que quando a gente vai criar a VM pelo Azure, ele automaticamente vai criar 2 discos para você nessa configuração aqui que você está definindo. Então, se eu colocar Premium, ele vai criar um disco de SO, ele vai criar um disco para dados e um disco para log. Todos eles vão ser Premium, tá bom? Tem a parte de rede que você vai configurar aqui, né? Ele já cria uma rede virtual para você automaticamente com um IP público, né? Que inclusive depois você pode até mudar para um IP estático. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Você vai querer configurar um load balance ou não. Tem a parte também de gerenciamento, né? Que você consegue configurar algumas opções relacionadas à parte de você... Algumas opções de gerenciamento da máquina. Uma opção interessante é você configurar já automaticamente o Auto Shutdown. Então você consegue colocar para a máquina todo dia desligar automaticamente em um determinado horário que você queira definir. Obviamente que se o seu ambiente for 24/7, né? Você não vai conseguir estar utilizando essa opção. Mas isso aqui é legal, você ter o Auto Shutdown para você economizar recursos, né? Se no caso sua empresa parar de funcionar às 6, coloca para desligar às 7, por exemplo. Então aí você vai ter um longo tempo sem a máquina estar consumindo recursos, né? Somente o disco que você é tarifado, e você consegue ter uma boa economia em cima daquele valor que a gente mostrou lá. Lembrando que a gente tem a opção de Auto Shutdown, mas não tem uma opção de Auto Startup, de ligar a máquina automaticamente. Aí você teria que fazer ou com Logic App, ou com Runbook, alguma forma de você estar autenticando, de você estar automatizando esse processo de ligar a máquina, mas não é tão simples quanto o Auto Shutdown, que é só você clicar, habilitar aqui, configurar o horário, já faz tudo pelo portal. Para você ligar a máquina automaticamente, a gente não tem isso ainda. Aqui também tem as configurações específicas de SQL Server, né? Então você consegue definir qual que vai ser a porta que o SQL Server vai estar respondendo. 1433 é padrão, você pode mudar ou não. Se você quer utilizar a autenticação SQL Server, né, para poder permitir usuários SQL ou somente usuários do AD que vão conectar. Aqui também tem a parte de storage, né? Então aqui, conforme eu falei, ele já cria um disco de dados, um disco de log e um disco de TempDB. Então ele já pega um disco premium, né, de 5.000 IOPS, 1 TB cada, que é aquela opção que a gente marcou aqui, né, de configurar os discos para serem premium. Por isso que ele pegou esse disco aqui. Tem a questão do SQL Server, né, da licença do SQL Server. Tem a parte de patch automaticamente. Então, todo domingo, 2 horas da manhã, é quando ele vai aplicar as alterações. Parte do backup automatizado, você consegue configurar por aqui também. Vou habilitar isso aqui depois, para mostrar para vocês como é que a gente configura isso. E também tem a parte dos serviços R, né, que é um serviço do SQL Server que a gente tem para estar executando scripts R dentro do banco de dados. Scripts de Machine Learning, né? Tem a parte de tags, a gente mostrou até na live como é que você consegue colocar tags para adicionar algumas informações que você não tem disponível. Então, por exemplo, eu consigo colocar aqui na tag ambiente de dev. Eu consigo colocar a data da criação, eu consigo colocar a data de hoje, para você saber, por exemplo, quando que esse banco foi criado. Eu consigo colocar também o tipo disso aqui, que é um tipo de banco. Então, você consegue colocar algumas tags para você depois classificar isso. Você consegue depois criar scripts automatizados que fazem alguma ação. Então, por exemplo, ele pode listar todos os bancos, todas as máquinas virtuais onde o ambiente seja dev faz uma determinada ação. Então, ele vai usar a tag que você definiu para poder fazer alguma automatização. E por final aqui é o sumário, né? Onde a gente consegue estar vendo um resumo do que a gente está configurando aqui. Essa máquina vai me custar 90 centavos por hora, né? Enquanto ela estiver ligada. E aqui eu vou apertar o botão de Create. Já revisei todas as minhas configurações, é isso mesmo. Vou clicar em Create e a minha máquina virtual estará criada com sucesso. E logo, dentro de alguns minutos, já estará disponível para que a gente possa estar conectando nessa máquina virtual. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.